Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus? Tem dia que Deus me instrui para trazer uma palavra, pegar um versículo só, não é? Faz isso várias vezes. Mas tem outros dias que Ele quer que a gente ensine. E a única maneira de ensinar é vasculhar o baú. Porque Jesus disse que o reino de Deus é que nem um baú de onde um pai de família tira coisas novas e velhas. Para tirar coisas novas tem que ir fundo no baú. Então hoje nós vamos revirar aqui esse baú, amém? Abra, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos ler os versículos 19 e 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Olha que palavra que Jesus disse depois de ressuscitado. Isso é muito forte, amados. É muito forte. São as últimas instruções do Senhor Jesus. São as últimas ordens do Senhor Jesus antes de subir aos céus. Então ele disse assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então agora eu vou reler. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Agora eu vou reler e todos nós vamos repetir, porque essa ordem diz respeito a cada um de nós. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este amém quem falou foi o Mateus. Amém. Amém? Você crê que Jesus deu esta ordem? E você crê que Ele está cumprindo esta promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Esse todos os dias me entusiasma, porque para Ele não tem dia de descanso. Todos os dias. Às vezes um pastor pede férias. Aí eu falo, quando o diabo sair de férias, você sai também. Aí não tem como tirar férias, porque o diabo não tira férias. Mas louvado seja Deus que o nosso Senhor também não tira. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não é do tipo que diz, hoje eu não vou não. Já estive lá ontem domingo, eu estive lá, eu abençoei tanta gente, eu curei tantos enfermos, eu libertei tantos oprimidos do diabo, ontem eu fui lá, derramei as bênçãos, atendi pedidos, mas eu estou cansado, hoje eu não vou. Jesus não fala isso. Todos os dias, conosco, até a consumação dos séculos, até os séculos se acabarem, até os séculos serem consumidos, até a consumação dos séculos. Por isso, seria muito bom
se cada um de nós agora desocupasse as mãos para dar a melhor salva de palmas para aquele que está conosco aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Vamos dar a melhor salva de palmas para aquele que nós temos a certeza de estar cumprindo a promessa. Ele está conosco aqui e agora. Oh, glória! Então dê glórias a Ele. Glorifique, aplauda e dê glórias, glórias, glórias. Ah, Senhor, o nosso coração arde com a Tua presença. O nosso coração queima com as Tuas palavras. Pai bendito, Senhor, nós estamos Te louvando agora, recebe o nosso louvor. E sobre cada um que Te glorifica, derrame a Tua bênção, a Tua graça, a Tua virtude, o Teu poder. Pai querido, não só o povo que está aqui na sede nacional, mas também pela internet, pela rádio, no Brasil e fora do país, tem alguém Te glorificando, tem alguém Te exaltando. Igualmente abençoe esta vida, abençoe cada um de nós, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. É lógico que ele deu esta ordem, e esta ordem foi simultânea àquela que está em Marcos capítulo 16, versículo 15. É porque um registrou algumas palavras e outro registrou outras palavras. Então Marcos, que teve como fonte o apóstolo Pedro, disse que Jesus falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Não é? E Mateus registrou este lado aqui. Chamou a atenção de Mateus de que não apenas teríamos que ir pelas nações, pelo mundo, mas nós teríamos que fazer discípulos. Isso gravou em Mateus, então ele registrou esse aspecto, fazer discípulos. Juntando Marcos e Mateus, nós temos o seguinte: pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Porque a nossa responsabilidade não termina com a simples pregação do evangelho. Depois de ganhar a pessoa para Jesus, nós temos que ensiná-la, fazer esta pessoa se tornar uma discípula do Senhor. Mas há no conceito, principalmente das pessoas que estão iniciando a caminhada, a ideia de que discípulo eram só aqueles 12 que Jesus havia chamado inicialmente, cujos nomes aparecem no capítulo 10. E a gente pode ver aqui, a partir do versículo 1. E Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, ao batermos os nossos olhos nesse texto, por não entendermos direito o significado desta palavra discípulo, ficamos achando que eram esses 12. Mas mesmo na época dos 12, quando os 12 eram os discípulos escolhidos por Jesus, nós vamos encontrar um texto aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, no versículo 17, que nos revela que já naquela época, simultaneamente aos 12, havia muitos outros discípulos. O que vai nos ampliar a ideia
desta palavra discípulo. Então acompanhe. Estou em Lucas capítulo 6, versículo 17. E Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos. Um grande número de seus discípulos. Nos revelando que não eram só os 12. Estamos começando a ampliar também a nossa ideia a respeito do que é ser um discípulo. Então, um grande número de seus discípulos. Se fossem só os 12, o texto diria claramente, os 12 estavam com ele, como há muitos textos assim no Evangelho. Mas aqui está dizendo, e um grande número de seus discípulos. Quer dizer que simultaneamente naquela época, além dos 12, já havia um grande número de discípulos de Jesus. E até discípulos que não tinham a coragem de falar que eram discípulos. E que nem andavam com os 12, mas que também eram discípulos de Jesus. Vamos lá em João capítulo 19, vamos ler o versículo 38. É escrito assim, ó. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Se José de Arimateia também era discípulo de Jesus. Não andava com os 12 e nem estava com aquela multidão. Nem sempre estava com a multidão, porque ele fazia parte do sinédrio judeu. Ele era um dos anciãos. Mas ele, secretamente, em oculto, ele era discípulo do Senhor Jesus. Nós vamos ver uma coisa agora, que no dia de Pentecostes, esse número de discípulos começou a ser contado. E ali nós temos um número de discípulos que extrapolem muito os 12. Vamos lá, Atos capítulo 1, vamos ler o versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então já se multiplicou por 10 o número de discípulos oficialmente aqui no dia de Pentecostes. Mas esse número que foi dado agora, ele vai ter que ser parado de contar, vai ter que se esquecer este número, porque os discípulos de Jesus vão crescer e se multiplicar sem parar. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Vai entendendo? Ser discípulo de Jesus não é privilégio daqueles 12. Eles tiveram a honra de serem as primícias. Mas aqui nós vamos encontrar esse texto dizendo que crescendo o número dos discípulos, o número começou a crescer. E veja o versículo 2. E os 12, que eram os primeiros, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, já não dá para falar que são 120. Não tinha como convocar 120, porque aquele número de 120 já foi superado. Agora é uma multidão de discípulos e os 12 convocam a multidão, os discípulos, todos os outros discípulos. E esse número continua aumentando naquela época. Veja aqui no versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Se multiplicava muito o número dos discípulos, isso em Jerusalém. Só que chegou um momento que aquela quantidade de discípulos extrapola os limites geográficos de Jerusalém, e eles começam a surgir por todo Israel e até fora de Israel. Vamos aqui no capítulo 9 de Atos, no versículo 10, e nós já estamos na Síria. Não estamos mais nem dentro de Israel, estamos em Damasco, uma cidade, a capital da Síria. E lá, olha só, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias.
E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Esse discípulo está sempre pronto a obedecer e aprender. Ele não fazia parte dos 12, nem dos 120. Ele já está em outro país, em outra cidade, e ele é discípulo do Senhor Jesus. Sabemos o seu nome, que bom! O nome de Ananias não está na relação dos 12, nem na relação dos 120, mas está aqui declarado que ele igualmente era discípulo do Senhor Jesus. E mesmo em Damasco, muitos outros. Não era só Ananias lá, muitos outros. Versículo 19. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Saulo se converteu, teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. E ele conhece então Ananias, que era discípulo de Jesus em Damasco, que ora por ele volta a enxergar. Aí ele vê que em Damasco não há apenas Ananias, mas muitos outros discípulos do Senhor Jesus estão lá. E o próprio Saulo se torna discípulo, ele que não era um dos 12. E logo na sinagoga, Saulo pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Aí Saulo vai para Jerusalém, porque querem apresentar ele para a igreja lá, para os 12 discípulos. Então levam Saulo até Jerusalém. Versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo, mas ele já era. Ele já era, ninguém acreditava que ele era discípulo, mas ele era. Ninguém acreditava. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome do Senhor Jesus. Agora, eu vou ver aqui também no versículo 38, que não apenas em Damasco, em Jerusalém, mas também em Jope e em Lida. Acompanhe comigo, versículo 38, são outras cidades. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Quer dizer, discípulos que estavam em Lida e em Jope, e eles falam: olha, o Pedro está aqui perto. Vamos mandar um mensageiro para ele vir se encontrar conosco também. E estes eram discípulos do Senhor Jesus, não discípulos de Pedro, mas discípulos do Senhor Jesus. Em toda parte eles estavam se multiplicando. Em Atos, ainda no capítulo 11, no versículo 26, nós temos a seguinte informação. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, já estão em Antioquia, já estão num lugar muito longe. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu não sei se foi bom, lá em Antioquia, começarem a chamar os discípulos de cristãos. Não sei se foi bom isso. Porque hoje todo mundo se diz cristão, a maior parte, pelo menos, do mundo ocidental, mas tem muita gente que fala que é cristão, mas não é discípulo de Jesus. Então, seria muito mais interessante se a gente não fosse chamado de cristão, se a gente continuasse sendo chamado de discípulo. Que a ordem do Senhor Jesus foi a seguinte: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele não falou, ide e fazei cristãos de todas as nações. Porque quando mudaram a palavra de discípulo para cristão, aquilo virou religião. Porque tem o cristão, tem o muçulmano, tem o budista, não é? E aí virou religião. Quando na verdade nós temos que ser o quê? Discípulos do Senhor Jesus. Essa qualificação de cristão não é nem bem-vinda. Você vai em alguns lugares aí e as pessoas não gostam de cristãos. Eu abri a Bíblia lá no lado árabe de Jerusalém e tinha 10 loucos lá em cima de mim, querendo me bater, querendo me espancar e querendo arrancar a Bíblia da minha mão, porque eu era cristão. Eles não gostam, não aceitam. Agora,
ser discípulo de Jesus é diferente. Porque cristão tem um monte de gente dizendo que é cristão. É ou não é? É. Vai lá o censo perguntar, qual é a sua religião? Você é cristão? Você é budista? Você é hinduísta? Você é muçulmano? Aí a pessoa taxa lá, eu sou cristão. Aí vai acompanhar ela em secreto. Ela sai dali, ela vai para o bingo, ela vai para a boate, ela vai para o bar, ela vai para o jogo, ela vai para a prostituição, não é? Ela vai para o crime, ela vai para as más companhias, ela vai para fazer coisa errada, vai para enganar, vai para mentir, vai para roubar, vai para se prostituir, vai para o terreiro de macumba, vai para uma procissão, vai para uma quermesse, entra também numa igreja evangélica, não é? Então, cravou ali, sou cristão. É religião, amados. A diferença é ser discípulo de Jesus Cristo. Né? Porque Deus tem uma promessa no Antigo Testamento de que um dia nós seríamos seus discípulos. Jesus, ele não convocou cristãos. Quando ele chamou lá os 12, ele não chamou 12 para serem cristãos. Ele chamou 12 para serem discípulos. E ele queria fazer discípulos. E a promessa no Antigo Testamento era de que Deus iria pegar os seus filhos aqui na terra e transformar em discípulos. Vamos lá no livro do profeta Isaías, e nós estamos recuando no tempo, 700 anos antes de Cristo. Vamos lá no capítulo 54 de Isaías, versículo 13. Olha o que Deus fala. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Considerando então que o Senhor Jesus não nos chamou para sermos cristãos, e nem nos deu ordem para convertermos as pessoas em cristãs, considerando que Jesus Cristo deu uma ordem clara para que nós fôssemos seus discípulos e fizéssemos discípulos, o que ele realmente pensa a respeito de discípulo, principalmente considerando que ele tem essa promessa em Isaías 54:13 que eu acabei de ler para você. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. O que é um discípulo, então? O que é ser um discípulo? Então, se você tiver uma caneta aí, eu gostaria que você anotasse. Primeiro, o discípulo é aquele que recebe o ensino de alguém. Anote aí. Primeiro, recebe o ensino de alguém. Quer dizer que um discípulo, ele começa a se tornar um discípulo quando recebe o ensino de alguém. Segunda coisa, o discípulo, ele aprende o ensino. Não apenas recebe o ensino de alguém, mas ele aprende. Aquilo que está sendo ensinado, o verdadeiro discípulo, ele aprende. Não é que nem você estudar uma matéria que você não gosta na escola, né? Se você não gosta de matemática, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Física não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Química não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Biologia não entra na minha cabeça de jeito nenhum. E inglês não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Não é isso. Na escola podem ensinar matemática e o aluno, o discípulo que está recebendo o ensino, ele pode não aprender. No caso aqui, o discípulo, ele recebe o ensino e ele aprende aquilo que é ensinado. E Jesus Cristo, como mestre, ele sempre fazia o seguinte quando ele ensinava, quando ele dava o ensino para alguém, ele perguntava em seguida, compreenderam o que eu vos disse? Porque é necessário que a pessoa que está recebendo o ensino aprenda o que está sendo ensinado. Você está compreendendo? O discípulo, ele recebe ensino, ele aprende ensino, e olha aqui, ó. O discípulo, ele segue a pessoa que o ensinou. Ele recebe o ensino, ele aprende o ensino, e ele segue a pessoa que o ensinou.
ele segue as ideias da pessoa que o ensinou. Ele segue a doutrina da pessoa que o ensinou. O discípulo, então, não é simplesmente um aluno que vai numa escola e recebe o ensino e talvez até aprende. E depois volta para casa. O discípulo, ele recebe o ensino, ele aprende o ensino e ele segue aquele que o ensinou. Ou seja, a sua aula nunca termina. Por isso que quando Jesus chamou os 12 primeiros, aqueles 12 largaram tudo e ficaram com Jesus dia e noite. Não tinha esse negócio, então Jesus, hoje nós recebemos o ensino, aprendemos, amanhã a gente se encontra de novo, tá? Vou para casa agora, amanhã eu volto para a próxima aula. Não. O discípulo, ele segue aquele que o ensinou. Quando Deus fez esta promessa, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, então, qual é a pessoa que nós vamos receber o ensino? De quem que nós vamos receber o ensino? De quem que nós vamos aprender o ensino? E qual é a pessoa que nós vamos seguir? Quero que você aponte para o céu e mostre o lugar aonde ele está entronizado. E diga, é ele que eu vou seguir. E vou me esforçar tanto para seguir, que um dia eu vou estar com ele lá na glória. Vou segui-lo tão de perto, que um dia eu vou estar com ele naquele lugar de glória. A gente segue aquele que nos ensinou. Nós somos discípulos do Senhor. Se quiser continuar falando que você é cristão, tudo bem, é só para taxar uma religião para você. Mas quando responderem qual é a tua fé, você tem que dizer, eu sou discípulo do Senhor. Alguém pode até achar pretensão, não, mas só aqueles 12 eram. Não. Depois que ele começou a me ensinar, eu aprendi que eu também sou discípulo do Senhor. Estou recebendo o ensino do Senhor Jesus, estou guardando o ensino, estou aprendendo, não é? E estou seguindo. E não foi isso que ele então falou lá em Mateus 28:19? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar. Aquilo que é ensinado tem que ser retido. Ensinando-os a guardar. O discípulo ele tem que ser ensinado e tem que preservar o ensinamento, entender o ensinamento, guardar o ensinamento. E quando Jesus falou, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é porque é um discipulado perfeito. Eu aqui na terra posso seguir o Senhor Jesus, porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Aqui eu sigo o meu Senhor, o meu Mestre, e vou aprendendo até um dia que estarei com Ele lá na glória. Como muitos fizeram já no passado. Agora, há condições, não é? Ele impõe algumas condições para alguém ser discípulo do Senhor. Porque a partir do momento que eu me tornar um discípulo, eu quero ser ensinado por Ele, eu quero aprender o que Ele me ensina e eu quero segui-lo. Até aí, tudo bem, está fácil. Mas para ser um discípulo de Jesus, há algumas condições. Eu registrei 5. Primeira delas, o discípulo, ele tem que se negar a si mesmo. Tem que haver uma renúncia. Vamos no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. E Jesus, chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós não falamos que o discípulo segue aquele que o ensina? Para segui-lo, tem que tomar cada dia a sua cruz. Negar-se a si mesmo. As nossas vontades, nós temos que negar as nossas vontades. Hoje eu não quero ir na igreja, hoje eu não quero ir lá cooperar, hoje eu não quero ir no SOS Oração, hoje eu não quero ir no ensaio, hoje eu não quero ir na reunião, hoje eu não quero ficar lá na porta, hoje eu não quero distribuir pedidos de oração, hoje eu não quero evangelizar, hoje eu não quero. São as nossas vontades que nós temos que negar. Negue-se a si mesmo a cada dia. Ele está conosco a cada dia e o discípulo a cada dia tem que negar-se a si mesmo e seguir o Senhor Jesus. A cada dia uma negação
própria, uma autonegação, uma renúncia e a cada dia seguindo o Senhor Jesus. Segunda condição para alguém falar: eu sou discípulo de Jesus. E essa é difícil. Nessa muita gente para, que é deixar a família. Isso soa mal, não soa? Mas é condição que ele colocou para alguém que quer ser seu discípulo. Primeiro a pessoa se nega a si mesmo, que agora vai negar a família. Lucas capítulo 14, versículo 26. Vamos acompanhar. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. As duas primeiras condições para eu receber dele o ensino, para eu aprender o que ele vai me ensinar e para eu segui-lo, as duas primeiras condições são familiares, são pessoais. Primeiro eu me renuncio a mim mesmo. Não tenho mais vontade própria. Não tenho mais querer. Não tenho mais desejos. Não tenho mais projetos. Não tenho mais planos. Eu me renuncio a mim mesmo. Agora eu vou ter que carregar a minha cruz, seja ela qual for. Mas eu também vou ter que renunciar às pessoas que eu amo. As pessoas mais queridas, ó. Começa pelo pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as irmãs. Puxa, não sobrou nada. Porque esses são os parentes mais queridos, são os parentes diretos. E nós temos que renunciar para seguir Jesus. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Terceira condição do Senhor Jesus para alguém ser discípulo dele é permanecer na palavra. Eu recebo o ensino, eu entendo o ensino e eu permaneço no ensino. Eu tenho que ter essa palavra. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Na palavra do Senhor Jesus. E permanecer mesmo. Aí de verdade você vai ser discípulo do Senhor Jesus. Você está vendo que não é só apenas ser cristão? Ser discípulo é muito mais do que isso. Se você permanecer na minha palavra, então verdadeiramente serás meu discípulo. Quarta condição do Senhor Jesus. Ele vai colocando umas condições aqui complicadas. Aí a gente vai se autoanalisando com elas. Ele diz que eu tenho que amar você e você tem que me amar. E eu não sei se você gosta de mim. E eu não sei se eu consigo gostar de todo mundo que está aqui. Só que se eu não conseguir gostar de todo mundo que está aqui, eu não posso ser discípulo dele. Aqui mesmo em João capítulo 13, versículo 35. Ele aperta por tudo quanto é lado. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se eu estiver aqui falando mal de você, te podando, te perseguindo, te desejando mal, as pessoas vão olhar e vão saber na hora que eu não sou discípulo de Jesus. As pessoas conhecem os discípulos, os verdadeiros discípulos, por causa do amor que nós temos uns com os outros. Apertou demais, né? Apertou muito. Está muito apertado esse caminho. Por isso que ele diz que o caminho é estreito.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deve ter pastor aqui que não gosta de mim. E tem alguns que eu tenho até bronca. Mas eu vou ter que mudar. Esse pastor que não gosta de mim vai ter que mudar. Se tem algum obreiro que não gosta de mim, que não vai com a minha cara, vai ter que mudar. E se eu também não vou muito com a cara de algum obreiro, eu vou ter que mudar. Porque apertou muito agora. Apertou demais. Às vezes o obreiro está na igreja e para esse pastor que mandaram para cá, eu não gosto dele. Mas eu vou aguentar um ano, porque de ano em ano a Paz e Vida troca de pastor. Então é só um ano que eu tenho que aguentar esse mala. Se Jesus voltar nesse um ano, não é discípulo de Jesus. Olha, essa semana aqui, quando você entrar na igreja, ao invés de torcer o nariz para o pastor que você não gosta, você vai lembrar das palavras do teu mestre. Mesmo assim contrariado, se contorcendo e retorcendo, revirando as entranhas, você vai ter que entrar na igreja, olhar o teu desafeto, pensar no teu mestre, ir até esse pastor que você não gosta. E ele também parece que não gosta de você. Você andou desacatando ele também. Ele também não gosta muito de você. Mas ele vai levar um choque quando você for até o altar e dar o abraço mais gostoso que ele já ganhou em toda a sua vida. Nem a esposa dele abraçou ele desse jeito que você vai abraçar essa semana. E não será de estranhar, se você chegar na igreja meio sem coragem, e agora vou ter que renunciar a mim mesmo, porque a minha vontade é falar umas para esse pastor aí, mas eu vou ter que renunciar a mim mesmo, vou ter que renunciar a minha vontade, vou ter que me negar a mim mesmo, mas eu estou sem coragem de ir lá. Não será surpresa se o teu pastor, que é um homem de Deus e também está ouvindo esta palavra, não será surpresa se ele mesmo não descer do altar e dar em você o abraço mais gostoso que você também já ganhou na sua vida. Essa vai ser uma semana dos discípulos do Senhor Jesus, estejam eles entre o povo ou estejam no altar. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas a quinta condição, eu acho essa fácil. Mas talvez você esteja meio que parado. A quinta condição é você dar muitos frutos. E você só pode dar muitos frutos se estiver sendo adubado, regado, não é? Limpo, tratado. Se você está se esforçando, se você está em atividade. Vamos aqui em João mesmo, no capítulo 15, no versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O discípulo do Senhor Jesus, ele dá muito fruto, amada. Tem que dar fruto. Se não estiver dando fruto, precisa limpar. Olha aqui, no capítulo 15 mesmo ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Não é?
Toda vara em mim que não dá fruto, atire, limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Uma vida frutífera é a credencial de um discípulo do Senhor Jesus. Reunindo essas 5 condições, nós temos o privilégio de receber ensino particular do Senhor Jesus. Ensino particular. Aquilo que ele não revela para ninguém, ele começa a revelar para você, cumprindo essas 5 condições. É quando a pessoa abre o entendimento para as Escrituras e começa a ter sabedoria na palavra, e começa a tirar muitas coisas do baú, muitas coisas novas do baú. Vamos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33. Marcos 4, versículo 33. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Para a multidão, Jesus não contava os segredos do reino dos céus. Mas para os seus discípulos, em particular, ele vinha e ele ensinava tudo, declarava tudo, explicava tudo, dava aquela revelação da palavra. E quando Jesus Cristo começa particularmente a ensinar um discípulo, ele faz uma promessa maravilhosa para você, para mim, para todos nós, de que se a gente reunir essas condições, se nós formos discípulos dele, teremos a condição de, como ele é mestre, termos condição de ensinar como ele ensina. E aqui ele faz uma promessa para que você que é discípulo se torne mestre. Vamos em Lucas capítulo 6, versículo 40. É a promoção do discípulo, hein? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. O discípulo não é superior a seu mestre, porque é lógico, um é o que ensina, não é? Um é o que dá o ensinamento, o outro é o que recebe o ensinamento. Mas aqui Jesus está dizendo, aquele que for perfeito, nessas condições que ele colocou, evidentemente. Não perfeito como ser humano, porque isso é impossível. Porque todos nós temos defeitos e falhas, e eu não vou falar nem de mim, nem de você, mas eu vou pesquisar os homens mais santos que estão no Novo Testamento, e eu vou ver ali os defeitos de todos eles. Os defeitos de Pedro, os defeitos de Paulo, os defeitos de Barnabé, não eram homens perfeitos, não. Eu acho que até João não era perfeito, se bem que ele é o que chegou mais perto, na minha opinião, porque João ele tinha uma vaidade. A vaidade de João era dizer assim, aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele tinha essa vaidade. Aquele discípulo que Jesus amava. E Pedro, olhando para trás, viu o discípulo, aquele que Jesus amava. João tinha essa vaidade. Eu sou o mais querido, eu sou o queridinho do mestre. É perfeito? Isso é uma vaidade, amados. Ele se vangloriava como preferido. Na última ceia, né? E Pedro fez sinal para o discípulo a quem Jesus amava, para que perguntasse quem é o traidor. João mesmo, ele o tempo todo se intitulando o discípulo que Jesus amava. Jesus amava todo mundo igual. Ele amou até o Judas Iscariotes. Não é? Ele não amou um mais ou menos. Pai nunca ama mais ou menos. Os filhos são diferentes. Cada um recebe um tratamento diferente de acordo com a sua personalidade. Mas não quer dizer que o amor por um é maior do que por outro. Mas João tinha, eu vejo isso até como, não é? Uma convicção errônea de João. João tinha essa convicção, que ele era o discípulo mais amado.
mais amado de todos. Então, a gente vê os defeitos de Paulo, de Silas, de Barnabé, de Pedro, de João, de todos eles, de todos. Então, quando Jesus fala em perfeição, ele não está falando em perfeição como ser humano, porque perfeito como ser humano foi só o Senhor Jesus, isso não é retórica. O único realmente perfeito foi o Senhor Jesus. Nunca jamais haverá alguém perfeito como ele. A santidade do Senhor Jesus foi a mais elevada que esse planeta já viu ou possa ver. Nunca surgiu ninguém tão santo e tão perfeito como ele. Nunca e nem jamais existirá. Então, quando ele fala em discípulo perfeito, ele não está falando em perfeição de ser humano. Ele está falando em perfeição de discípulo. O discípulo que se nega a si mesmo. O discípulo que é capaz de negar as pessoas que ele ama. O discípulo que ele começa a seguir carregando a sua cruz incondicionalmente. O discípulo que segue incondicionalmente o Senhor, que dá muitos frutos. O discípulo que permanece na palavra. O discípulo que preenche essas condições. Então, todo aquele, não é? Todo discípulo. Mas todo discípulo, ele está falando de discípulo, amados. Não está falando de ser humano, não. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo discípulo, ele está falando de discípulo, de aluno esforçado. Porque numa sala de aula, você concorda comigo que tem aluno dedicado e tem aluno que vai lá só para bagunçar? Está todo mundo na sala, mas o professor gosta de quais? Aquele que está interessado em aprender. Aquele que não falta na aula, aquele que não mata a aula. Não é? Discípulo perfeito é aquele que não falta no ensinamento, é aquele que não deixa de seguir o seu mestre, segue cada dia o Senhor carregando a sua cruz, renuncia a tudo quanto tem, vida pessoal, vida familiar, ele renuncia a planos e projetos, ele retém a palavra, ele gosta de estudar a palavra, ele gosta de aprender a palavra, ele gosta de ensinar a palavra, e aí ele é promovido. Todo discípulo que for perfeito será como seu mestre. Quer dizer que ele quer que você se torne mestre. A perfeição do discípulo é poder deixar de ser discípulo para ensinar outros discípulos. E essa questão do discipulado tem sido uma falha horrível do nosso ministério. Vou falar só do nosso, porque os outros eu não conheço. Mas no nosso, eu sei. Ontem encontrei uma velhinha aqui, que estava com uma bengala. Revi a mulher, depois de muitos anos, ela não faltava. Puxa, que prazer te rever. Eu estive doente, pastor. Com artrose, com mais coluna, com mais isso, com mais aquilo. Então o que acontece? Nós nem sabíamos que ela estava doente. Sentia a falta dela. Ainda ontem, e nessa semana eu pensei muito no William. Nem sei se ele veio aqui hoje. William, tá aí? Hã? Cadê o William? Cadê o William? Olha lá o William. Não esqueça esse rapaz. E justamente ontem, me chega um moço aqui. Cadê o moço que falou comigo ontem? Falei, fala pro William vir para cá. Quero conversar com ele. O moço falou, pastor, o William está precisando de ajuda. E eu sei que ele está precisando, estou sentindo falta, mas nós não estamos discipulando. E o que faz com que a gente fale nesse ponto? É a loucura do mundo de hoje. É o individualismo que nós estamos vivendo. É a dificuldade de criar laços e vínculos com as pessoas que estão conosco na mesma comunidade. Mas porque essa é uma cidade gigante, então a pessoa mora longe, e às vezes ela muda de lugar, e a gente não tem condição de estar com esse vínculo, com essa proximidade. E isso não acontece só aqui na sede, acontece em cada igreja da Paz e Vida. Acontece ou não acontece, pastores? Acontece. A gente até lembra, puxa, aquela pessoa, por que será que ela não está vindo mais? Será que aconteceu? Aí, o que está faltando aí justamente é o discipulado, amados. Estamos pregando? Muito. Paz e Vida
Como trabalho evangelístico é uma bênção, não é? A gente faz um trabalho evangelístico assim, de ganhar almas. Nem precisamos ter igrejas para ganhar almas. Porque tem muita cidade do Brasil que tem programa de rádio transmitindo a palavra, graças a essa difusão que o Espírito Santo foi fazendo. E tem muita cidade que não tem uma igreja da Paz e Vida, mas toda noite a palavra é pregada pelo rádio e tem gente se ajoelhando ao lado do rádio, entregando a vida para Jesus. Mas essa é uma parte do trabalho, amados. O Senhor Jesus não nos enviou apenas para pregar o Evangelho a toda criatura. Não apenas pregar a salvação e conseguir com que as pessoas estendam a mão e digam: eu quero receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O trabalho não terminou aí. Essa é uma parte do trabalho. A continuação do trabalho, ao meu ver, é a mais importante. Porque trata justamente do discipulado. De poder pegar a pessoa e ensinar. E começar a ensinar, e ensinar, e ensinar. E nós não podemos mais ficar ensinando só dentro da igreja. Quando a pessoa vem, que nem hoje. A pessoa está sendo ensinada, está aprendendo a palavra. Nós, principalmente todos os que estão aqui, que somos discípulos do Senhor Jesus, nós temos que começar a fazer um discipulado agora. E começar a ir nas casas das pessoas. Eu quero convocar todos vocês para essa visão de trabalho. Porque quando a gente faz o apelo, quem quer entregar a vida para Jesus vem um monte para frente. Não é? A pessoa entregou a vida para Jesus, mas o trabalho não parou aí. Aí ela volta para não sei onde, lá para a casa dela, e perdemos o contato. Nesse momento em que a pessoa entrega a vida para Jesus, além de entregar o folheto do batismo, dizendo: ó, quem não é batizado, leve esse folheto para casa e leia. Além de entregar esse folheto, que nós já fazemos habitualmente isso, nós temos que dizer o seguinte para a pessoa que entregou a vida para Jesus. Nós temos que dizer assim: agora você precisa se tornar um discípulo de Jesus. E você vai começar a ter aulas de discipulado. Você vai nos dizer agora se você quer ter estas aulas aqui na igreja, todo sábado de manhã ou à tarde. Nós vamos ter pessoas para ensinar, cada pastor tem que implantar isso. Você vai nos dizer se quer ter essa aula sábado de manhã ou à tarde aqui na igreja, ou se você quer que a gente vá na sua casa dar aula. E eu estou torcendo para essa pessoa falar assim: poxa, vir aqui de sábado, eu vou gastar condução, é melhor eu ter aula na minha casa. Eu estou torcendo para ela falar: eu prefiro na minha casa. Estou torcendo para ela falar isso. Você prefere em casa? Prefiro em casa. Aonde você mora? Fala um lugar longe aí. Ferraz e Vasconcelos? Ermelino Matarazzo? Finalzinho de Itaquera? São Mateus? Mogi das Cruzes? São José dos Campos? São José dos Campos não é longe. Mas fala um lugar longe. Carapicuíba é aqui do lado. Francisco Morato é aqui pertinho. Jundiaí é aqui do lado. E Piracicaba eu conheço. Não, estamos falando só aqui para o estado de São Paulo, né? Aparecida do Norte é longe. Fisicamente e espiritualmente está longe. Mas ótimo. A pessoa chega e fala: não, eu quero na minha casa. Onde você mora? Em Aparecida do Norte. Dá o endereço direitinho. Aí a pessoa dá o endereço. Sábado você prefere? Que hora então lá na sua casa? Prefiro à tarde, 4 horas da tarde. Tá legal. Não me vão em hora de almoço, nem na hora do café da manhã, tá? Não. E a aula demora só 50 minutos. Nós vamos dar todo o material para a aula. Cada pastor vai ter esse material à disposição. O pastor Marcos já sabe qual é o material que ele vai passar. E aí, mas são vocês que vão fazer esse trabalho. Porque o pastor, ele não tem condição, amados. O pastor, ele não tem condição de sozinho cuidar de um rebanho e ainda dar aula.
Então é aí que vocês vão entrar com o discipulado. Aí o pastor vai chamar você, né? E vai dar ficha para você. Essa pessoa mora em Aparecida do Norte. Vão os dois lá agora. Vão os dois lá. De 2 em 2, tá bom? De 2 em 2. O pastor Marcos vai abastecer com a lição, vai dar o endereço. Aí vocês vão pegar o trenzão e vão para lá. Ou o ônibus, ou o carro, sei lá como é que vocês vão. De jegue. Eu sei que tem devotos de Aparecida que vai até a pé para lá. Por que você não pode ir a pé também? Aí o pastor Marcos vai te dar o endereço. Ó, tá aqui, essa pessoa mora em Aparecida, vai lá. Aí vão os dois. Vai chegar lá em ponto. E o que vai acontecer? Vocês vieram? Viemos. Você não falou que queria ter aula aqui? Puxa, entra. Olha, essa aqui é minha mãe. Muito prazer com a senhora. Esse aqui é meu pai. Muito prazer com a... Esse daqui é meu irmão. Muito prazer. Esse daqui é minha irmã. Esse daqui é meu cunhado. Muito prazer. Onde é que nós podemos ter a aula? Ah, lá no quintal mesmo, ou na mesa da cozinha, ou em qualquer lugar. A aula é 45, 50 minutos no máximo. Terminou a aula, o discipulado. Aí você vai dizer assim: eu vou embora, né, os dois. Vamos fazer uma oração antes. Chama a tua família aqui, eu vou fazer uma oração. Aí você vai fazer aquela oração. Se tiver doente dentro de casa, vai ser curado. Se tiver demônio dentro da casa, ele vai ter que sair correndo. Você vai fazer uma oração que se aquela casa estiver em tribulação, a paz do Senhor vai encher aquela casa. Oh, glória! Aí você vai se despedir, né? Aí a pessoa te acompanha até o portão e você fala: e ó, amanhã não falte na igreja, porque amanhã é domingo, hein? É esse vínculo que está faltando conosco. Conhecer a família da pessoa, saber onde ela mora. Fazer essa oração dentro da sua casa. Voltar no próximo sábado. Agora olha o comentário durante a semana. Antes de você voltar para a próxima aula lá, próxima aula de discipulado, o rapaz vai estar dizendo assim: mãe, olha só que igreja, hein? Vieram aqui, né? Vieram. Puxa, eu não acredito. Aí a mãe vai dizer: ai, meu filho, quando eles começaram a orar, eu senti uma coisa tão boa, não sei o que é. Me fala mais dessa tua igreja. Aí vai começar a falar e vai dizer assim: mãe, a senhora não quer ir conhecer? Amanhã vamos juntos. É isso que vai acontecer. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é esse trabalho que nós vamos implantar, amém? E eu preciso muito dos pastores para implantarem isso, e precisamos muito dos discípulos do Senhor Jesus para darem essas aulas. E o material das aulas nós vamos abastecer. Toda semana você vai estar abastecido. Vai chegar um tempo que aquela igreja que hoje está assim, meia cheia, meia vazia, está que nem aquele evangelista novo, né? Que a gente mandou ele pregar. Aí ele vai todo entusiasmado e volta, não quer falar pra gente o que aconteceu, não quer falar tudo. Aí a gente fala: como é que estava lá de povo? Aí ele fala: pastor, estava assim a igreja. Estava assim. Aí você pensa que é muito, né? Que ele está fazendo assim com a mão. Estava assim, ó, 5 pessoas, assim, ó. Estava assim. Está assim, pastora. 5. Essa igreja não existe mais. A igreja que eu estou vendo, ela vai ter que ser ampliada em nome do Senhor Jesus, porque vai se repetir esse fenômeno aqui. O número de discípulos crescia e se multiplicava. É isso que nós estamos vendo. E todo discípulo que for perfeito será como seu mestre. Vamos ficar todos de pé.
É lógico que a gente continua sendo cristão com muita honra. Mas mais importante do que ser cristão é ser discípulo do Senhor Jesus. E discípulo perfeito, que renuncia a si mesmo e carrega a sua cruz a cada dia, que renuncia à família, projetos pessoais, renuncia a tudo, que guarda a palavra, que ama, nisto conhecerão que seus meus discípulos, que ama, e que procura ser perfeito, não faltando. O discípulo que recebe o ensinamento, guarda o ensinamento e segue o seu Senhor Jesus. E segue o seu Mestre. E que começa a fazer novos discípulos, que entende que a chamada não é só pregar. A chamada, ela é dupla. É pregar e fazer discípulos. Amém? Então agora esse é o compromisso de cada um de nós aqui. Não apenas pregamos, porque é muito cômodo para o pregador falar: eu preguei, não aceitou, não quis, eu estou livre do sangue dessa alma. Nós não estamos livres, porque no Novo Testamento, além de pregar, nós vamos ter que fazer discípulos. Vamos ter que dar contas do rebanho que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue. Olha que problema que nós temos agora. Além de pregar para que a pessoa seja salva, temos que tomar conta do rebanho e fazer discípulos. Amém? Para que a gente não veja as pessoas se perderem por falta de vínculo, por falta de acompanhamento, por falta de discipulado. Porque eu garanto para você, por exemplo, o caso do William. Eu falei lá para o amigo dele, que agora eu não lembro o nome: poxa, vai lá, fala para o William estar aqui hoje. O William veio, não é? Alguém trouxe, não trouxe? Mas fazia tempo que o William não vinha, não é, William? Quanto tempo já, William, você não vinha? Mais de um ano? Você vê, a gente não esquece da pessoa. A gente não esquece. Mas tinha condição de ir lá buscar? Não tinha. Por quê? Porque faltava vínculo. O vínculo se apresentou ontem, quando a pessoa que gosta dele falou: olha, precisamos ajudar o William. Não, fala para ele vir aqui. Então é esse vínculo, é você que tem que fazer esse vínculo. O pastor não tem condição de fazer. O pastor até pode se lembrar da ovelha, mas ele não tem condição de fazer esse discipulado. É você que tem que fazer esse discipulado. E você vai ser o pastor desta pessoa. Você vai ensinar esta pessoa. Então, hoje o rapaz está aí, mas poderia não estar. É o vínculo que falta. É esse vínculo que nós temos que estabelecer. Vamos ter que ir. Portanto, ide por todo mundo. Eu vou poupar você. Não precisa ir para a África. Não precisa ir para a Europa. Não precisa ir para a América do Norte. Não precisa ir para a América Latina. Aparecida do Norte. É tudo aqui pertinho. É tudo cidade aqui pertinho. É todo bairro aqui pertinho. São Paulo tem 15 milhões de habitantes. Vamos achar no meio desses 15 o discípulo, a ovelha que está lá desgarrada, perdida. Vamos lá buscar. Aí você vai ganhar a casa inteira para Jesus. O número de discípulos vai crescer e se multiplicar. E todo discípulo que for perfeito será como seu Senhor. Aí está o ide. Então nós não vamos mais esperar a pessoa chegar aqui para a gente ensinar. Nós vamos querer ir até lá. A ordem do Senhor Jesus não é vinde. A ordem do Senhor Jesus é ide. O único que pode falar vinde é Jesus Cristo. Não é? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele é o único que pode dizer vinde a mim. Mas todos nós não temos essa oportunidade. Para nós é só o ide. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a cada criatura. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Para nós só restou o ide, então nós vamos ter que mexer o nosso traseiro gordo. Amém? Vamos ter que sair, ir aonde as pessoas estão. Vamos ter que dar aula lá, mas vai ser maravilhoso. Pastor Joaquim Neto, ele me contou uma coisa lá no Rio de Janeiro que eu achei bárbaro. Pastor Joaquim Neto, ele chegou, como você sabe, na Paz e Vida, com uma sandália havaiana de cada cor.
totalmente possesso e endemoniado. Numa reunião eu coloquei a mão nele, ele se retorceu todo, espumava, rosnava e tinha um demônio fortíssimo que queria matá-lo. Ele foi liberto e eu disse, você vai fazer o mesmo trabalho que eu faço. Na mesma tarde eu falei isso para ele. O pastor Joaquim Neto começou, na época não era pastor, ele foi frequentando, quis ser discípulo, ficou frequentando a Paz e Vida. Mas a primeira vez que ele chegou na Paz e Vida, quem que atendeu ele? A irmã Eudóxia. Ah, ela lá, ó. Olha lá, a irmã Eudóxia ali. Essa grandona aí, é um gigante na festa. Vocês estão olhando para trás? É essa daqui, ó. Fica no meio do corredor, Eudóxia, senão ninguém te vê. Aqui, Eudóxia, no meio do corredor, ó. Essa daí, essa gigante aí de oração, de fé. Chegou lá, deu um pedido de oração para o pastor. Não vou falar pastor que confunde, né? Deu um pedido de oração para o visitante Joaquim Neto. Aí o Joaquim Neto já pensou, poxa, lá na Universal tentaram tirar o dinheiro que eu não tenho. Essa igreja deve ser igual, eu vou preencher o pedido, aí eles vão me pedir uma fortuna para orar por mim. Né? Ele já pensou isso, já ficou desconfiado. Mas foi a Eudóxia que falou, preenche isso, meu filho. E a Eudóxia na época acho que não sabia nem escrever, né, Eudóxia? É eu que ensinei ela a ler e a escrever. Ela não sabia não. Mas ela falou, mesmo não sabendo ler nem escrever, ela chegou e falou, moço, preenche esse pedido aqui, ó. E ele, desconfiado, preencheu o pedido. Entregou o pedido. Foi liberto naquele dia. Né? Saiu o demônio dele e continuou frequentando. Aí ele fez amizade com a Maura, a irmã Maura. Aí ele continuou frequentando, não é? Ele queria ser um frequentador. Mas aí ele pegou, estava num carro, bateu o carro, acabou com o carro, destruiu o carro. Ele ficou desnorteado, não sabia nem o que fazer. Naquela hora, ele não tinha condição de falar com o pastor da igreja, que era eu, mas ele tinha o telefone da Maura. Ele tinha feito amizade com a Maura. E ele ligou para a Maura. Desesperado. Com o prejuízo, com aquele acidente, desnorteado. Aí ela por telefone orou para ele, fortaleceu. E foi isso que ajudou. Até hoje, quando ele se lembra de quem o segurou na Paz e Vida, a Eudóxia e a Maura. Estas duas mulheres de Deus se tornaram a pastora dele. Estarão ligadas eternamente com ele. Estabeleceu-se um vínculo espiritual ali, um cordão umbilical espiritual, e ele nunca vai esquecer nem a Eudóxia e nem a Maura. Nunca vai esquecer. Por toda a eternidade ele vai se lembrar. Faltava isso com William. Você entende o que eu quero dizer? Faltava isso. Porque ele passou uma luta, passou uma tribulação, passou uma dificuldade. E quem é que não passa? Você não passa? Eu passo. Quem é que não passa um momento de fraqueza, um momento de tristeza, um momento de angústia, um momento de decepção, um momento de desilusão, um momento de fraqueza? Quem é que não passa? Eu passo, você passa, todos nós passamos. Agora, se eu estou sozinho e eu estou deprê, eu vou acabar afundando. É ou não é? Se eu estou sozinho, eu vou acabar afundando. Mas se tem uma pessoa que chega para mim e fala, que é isso? Você bateu o carro, mas isso não é nada. Mais tem Deus para te dar do que o diabo para tirar. Continua seguindo Jesus que Ele vai te abençoar. Um empurrãozinho, uma palavra. Pegar pelo braço. Não, não quero ir na igreja, não quero ir na igreja, não quero ir na igreja, não quero. Mas se tiver alguém dizendo, vamos. Nunca esqueço que uma tia minha já falecida falou para mim. Ela vivia tentando me converter, eu não queria saber. Eu lembro que ela disse assim uma vez, João Ribe, olha como o mundo está. Se já é difícil para quem tem Jesus, imagina para quem não tem. Não é? São palavras que Deus coloca na boca de um discípulo, de uma discípula, que entra no coração e nunca mais você esquece. E aquilo faz a diferença, porque alguém está ao lado, está acompanhando,
está fortalecendo, está animando. Veio a luta, veio a tribulação, veio a perseguição, veio a dificuldade, veio a angústia, veio a aflição, o inferno se levantou, o mundo parece que está se abrindo para engolir a sua vida, mas naquela hora tem alguém do teu lado, ou você está do lado de alguém, e a mão é estendida. E esse gesto de estender a mão é que faz a diferença entre manter a pessoa firme no caminho ou a sua vida se perder. Eu estou te convocando hoje para dizer isso. O Espírito Santo de Deus precisa muito de você. Ele pode falar no ouvido, ele pode falar no coração, ele pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas é a tua mão que ele vai usar para estender e levantar e para também repousar, curar, abençoar e libertar em nome de Jesus Cristo. Deus sabe que tem muita gente precisando, mas Deus vai agir se for através de você. Por isso, fazei discípulos. Vamos fazer discípulos. Vamos pregar e fazer discípulos. As condições para o discipulado estão aí. Nós agora queremos ser discípulos perfeitos. Amém, amados? Vou pedir aos pastores que implantem esse projeto em cada igreja. Implantem. Eles estão sedentos para trabalhar e produzirem muitos frutos. Eles não veem a hora do pastor chegar e falar assim, ó, está aqui o endereço dessa pessoa, ela quer ter aula em casa, vai lá na casa dela. Ela não vê a hora de chegar lá. Vai acontecer também de você chegar e não ser bem-vindo. Às vezes, o filho quer que você vá lá dar aula, mas o pai do rapaz vai estar com um enxadão te esperando na porta. Com um cabo de vassoura te esperando. Uma metralhadora te esperando. Vai ter gente botando a arma na janela e dizendo assim, sai daqui senão te arranco a cabeça com uma bala. Vai ter muita situação, você vai ter muita história para contar. E você precisa dessas histórias, sabe por quê? A eternidade é muito longa. Precisamos de assunto lá em cima, amados. Temos que fazer muitas coisas aqui na terra para a gente ter o que conversar por toda a eternidade. O objetivo agora é ser discípulo perfeito. Vou pedir a você, em nome do Senhor Jesus, que avalie as condições estabelecidas pelo Senhor. Primeiro, renúncia pessoal. Renunciar a si mesmo, renunciar a tudo quanto tem e carregar a sua própria cruz. Primeira condição, você tem que se negar a si mesmo. Renúncia pessoal. Renúncia a este mundo. Renúncia a projetos particulares. O discípulo não vive para fazer a sua própria vontade. O discípulo vive para fazer a vontade do seu mestre, do seu Senhor, daquele que o chamou. O discípulo tem que deixar tudo, como fez Pedro e os demais discípulos, que deixaram as redes, os barcos e seguiram Jesus. E passaram a aprender e começaram a receber ensinamentos. E retiveram os ensinamentos e foram capazes de fazer de cada um de nós também discípulos de Jesus, porque nos transferiram esses ensinamentos. Renuncie a tudo quanto você tem, começando por você mesmo. A renúncia é mais difícil. Renuncie agora às pessoas que você ama. Renuncie, é difícil também. Mas Jesus Cristo, Ele estreita as condições para que a pessoa não tenha nada mais importante do que segui-lo, do que ouvi-lo e do que aprender tudo que Ele ensina. Renunciar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, os parentes mais diretos, os relacionamentos mais afetivos. Renunciar a esses relacionamentos para ser discípulo do Senhor Jesus. Renunciar a esses relacionamentos para depois ganhar esses relacionamentos. Porque você vai ganhar também a tua família para Jesus. Mas neste momento a família não pode ser um impedimento para você ser discípulo de Jesus Cristo. Não pode ser proibição para você ser discípulo de Jesus. Você como discípulo vai ter que guardar tudo que Ele ensina. Se você guardar esta palavra, então você
vai estar sendo aquele discípulo que dá prazer de ensinar. Se você guardar, se a minha palavra estiver em vós, então verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra tem que estar dentro de você. A palavra do Senhor Jesus. Não palavra religiosa, não palavra de religião, não palavra de homem. Se as minhas palavras estiverem em vós, então verdadeiramente sereis meus discípulos. Guardar a palavra, guardar aquilo que ele ensina. Amar uns aos outros agora. Amar. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Amar. Vai ter que amar, vamos ter que nos amar agora. E a quinta condição, dar muitos frutos. Nisto conhecerão que sois meus discípulos se derdes muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Vida frutífera, produzir frutos, estar mais ativo na obra, fazendo o que Ele mandou, guardando a palavra do Senhor e fazendo do jeito que Ele disse, então verdadeiramente sereis meus discípulos. E todo discípulo que for perfeito será como seu mestre. Vai ensinar cada vez melhor, porque será o próprio Senhor Jesus que falará através da tua boca. Você vai abrir a boca e o Espírito Santo vai encher. O próprio mestre vai usar a tua boca para fazer novos discípulos. Vai pedindo para o Senhor agora, vai pedindo, vai renunciando vida pessoal, vida familiar, vai renunciando tudo isso, vai guardando a palavra do Senhor, vai perdoando, vai pedindo perdão também, vai amando incondicionalmente. E agora a disposição de dar muitos frutos como você nunca deu antes. Eu quero ser frutífero, Senhor, quero dar muitos frutos. E quero crescer como discípulo. Eu quero ser como meu mestre. Eu quero ensinar como meu mestre ensina. Não vou ser igual a Jesus em santidade, em perfeição, em poder, em glória. E nem queremos isso. Mas ele prometeu ao discípulo perfeito que será como seu mestre, que vai crescer em sabedoria. Então vai fazendo agora a tua oração para o Senhor. Vai fazendo a tua oração. Qual é a área da tua vida que tem que ser aperfeiçoada? Qual é o instante na tua vida que tem que ser modificado? O que é que precisa ser agora renunciado na tua vida? Vai falando com o Senhor Jesus e vai falando com teu mestre. Oh glória, vai falando com o Senhor. É a tua oração que importa agora. Oh glória. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.